Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao pessoal do IAC, a organização do evento, né? Josias, Analice, que permitiram essa oportunidade para todos nós estarmos aqui juntos novamente. Também ao Gustavo, que organizou o nosso stand aqui para atender a eventuais dúvidas sobre o nosso produto, sobre a nossa empresa. Enfim, é muito bom estar aqui. Mas, mais do que fazer uma apresentação agora, eu vou contar uma história, na verdade. Se a história vai ser boa ou não, vocês vão me falar no final da apresentação, tá bom? Mas a história que eu quero contar para vocês começa com o título dessa apresentação. Insumos inovadores como base para uma agricultura regenerativa. Recentemente eu me dei conta que para nós enfrentarmos esse desafio que é a agricultura regenerativa, nós precisaríamos conhecer muito mais a relação solo, planta, atmosfera do que normalmente nós conhecemos como agrônomos, como técnicos da área. Então eu decidi, na época, tendo em vista esse desafio, né, me inscrever numa pós-graduação, numa especialização, na verdade, em fisiologia vegetal, nutrição e desenvolvimento de plantas. Comecei agora há pouco, fiz com o pessoal da Solo Agro, e estava super feliz da vida. Falei, puxa, faz tempo que eu não faço uma especialização, vai ser uma boa revisão dos conceitos, que eu achei que fosse extremamente importante. Aliás, recomendo para todos também, é muito simples hoje em dia, com esses cursos online, você se atualizar muito mais rapidamente, né? Então, eu recomendo para todos fazerem. E estava super feliz. Vou fazer a especialização, entrei na primeira aula. 4 horas de fisiologia e anatomia do sistema radicular. O curso tem 460 horas. 2 anos. Eu pensei comigo, aonde é que eu fui me meter? E tem prova, toda semana tem uma prova. Você tem que tirar no mínimo 7 para você poder passar. Eu falei, meu Deus do céu. Mas não adianta, sozinho estudar não ia dar certo. Então é melhor ter uma orientação dessas. E quando a gente tem um tipo de desafio como esse, um tipo de problema como esse, você normalmente procura se escorar em alguma coisa, né? Se motivar por alguma outra coisa. Aí eu pensei, bom, eu comecei a trabalhar na Rocco. Ela não existe mais. Aí na época, inclusive, eu falei assim, não, eu vou passar para uma empresa americana maior, mais estável. Ok, fui para a Elanco. Dow Elanco, porque se juntaram depois, aí a Dow comprou a Elanco, ficou Dow AgroSciences, hoje a Dow AgroSciences não existe mais. Enquanto eu trabalhei na Dow, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na DuPont. Eu falei, opa, vou para a DuPont. Não existe mais. As duas hoje fazem parte da Corteva. Ou seja, muda a realidade. Ainda bem que pelo menos a Sumitomo, onde eu trabalhei posteriormente também, a Helm também ainda continuam por aí. Mas o fato é que nós temos que nos adaptar. E essa é a grande realidade. Se a gente não se adaptar, a gente também fica para trás. E eu queria deixar essa mensagem bem clara, e esse foi o motivo pelo qual eu comecei essa apresentação com esse gráfico simples, mostrando que, na verdade, a agricultura regenerativa, aqui nessa ponta, ela faz parte de um processo, de um caminho, na verdade, que nós temos que percorrer para chegar até lá. A agricultura regenerativa é o destino. Ninguém aqui faz agricultura regenerativa. Nós estamos passando por uma fase de agricultura sustentável, tentando ser net zero de carbono, não emitir carbono, não consumir carbono, ou seja, passando de uma agricultura que requer muito mais energia para produzir, para uma agricultura que cada vez necessita de menos energia para produzir. E qual o detalhe por trás dessa transição aqui, desse caminho que está por trás desse gráfico? É o detalhe que o Michel começou a falar, quase que ele me tirou a vez, que é o detalhe do custo. Vocês duvidam, alguém aqui duvida, de que isso aqui vai aumentar os nossos custos de produção? Eu não tenho dúvida nenhuma. Implementar ESG, implementar sistemas de monitoramento pelos quais nós não estamos acostumados a fazer hoje em dia, e assim por diante, é comprar equipamentos que hoje nós não temos, equipamentos de inteligência artificial, equipamentos de agricultura 5.0, como comentam, tudo isso vai requerer um investimento da nossa parte. Então, assim, vão aumentar os custos?
Vão, com certeza. E nós temos que estar preparados para isso, porque senão vai ser a mesma resposta que o Sakomura deu ontem para vocês. Que, aliás, é o que acontece com todos nós e nós não admitimos muitas vezes. Eu usei Altacore porque realmente ele ficou com um preço muito parecido com o da Isária, eu fiquei com medo de usar a Isária, porque o custo da Isária sumiu, preferi usar o Altacore. É ponto. ESG, como o próprio Michel comentou agora há pouco, é economia também por trás disso tudo. Opa, será que eu apertei alguma coisa errada? Então, nós não devemos tirar isso da frente, porque, no fundo, é essa a realidade que todos nós enfrentamos. Eu só chamei a atenção de vocês exatamente para esse ponto. Para nós passarmos para essa agricultura regenerativa, nós precisamos passar por um caminho que implica no aumento de custos. Isso precisa ficar bem claro para todos. Nós vamos fazer coisas que nem sempre nós gostaríamos de fazer naquele momento, porque nós já estamos acostumados a trabalhar de uma determinada maneira e a mudança para a agricultura regenerativa ela vai nos exigir muito mais. Por mais que você tenha um amigo como o ChatGPT e possa consultá-los de várias maneiras, a atitude de vocês vai fazer toda a diferença para a implementação disso na prática. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: para nós podermos ter suporte para esse aumento de custos, por conta da mudança de tecnologia, nós precisamos reduzir ou otimizar os custos que existem hoje em dia. Porque senão nós não vamos ter não vamos ter bolso, digamos assim, para dar sustentação a esses novos investimentos que serão necessários para nos levar até a agricultura regenerativa. Então, por exemplo, quando o pessoal hoje em dia fala em diminuir gases de efeito estufa, ou seja, CO2 principalmente, na verdade eles estão falando em manejo conservacionista do solo, eles estão falando em economizar. O sinônimo de diminuir gases de efeito estufa é economia, na verdade. Quanto mais gás de efeito estufa você produz, mais você gasta. Então, o sinônimo de gás de efeito estufa é economia. Na nossa área, você vai ter que economizar, fazendo um manejo conservacionista do solo, porque o solo é que absorve esse carbono de volta para a matéria orgânica, ou seja, tira do ar e devolve para o solo. Você vai ter que reduzir o uso de fertilizantes, otimizar, para não falar em redução, otimizar o uso de fertilizantes. Você vai ter que otimizar o uso de agroquímicos e aumentar a sua produtividade. Os produtos que nós temos hoje em dia, sejam eles biológicos, naturais, enfim, orgânicos, eles têm que entregar essa base aqui, que nos permita, com isso, diminuir o custo. Porque quando você reduz o uso de agroquímicos e substitui esse custo pura e simplesmente, você está mantendo o custo, você precisa baixar esses custos, na verdade. E esses produtos novos, eles vêm exatamente entregar isso, eles precisam entregar isso para poder nos ajudar nesse momento de transição. O que eu vou apresentar aqui para vocês sobre o nosso produto é um produto um pouco diferenciado, porque ele não é um produto biológico. Ele é um produto natural, ele é uma proteína, ele vai atuar dentro da cadeia produtiva hoje para nos dar suporte a essa mudança para a agricultura regenerativa, basicamente nesses 3 itens aqui. Ele vai ajudar ao aumento de produtividade, ele vai ajudar a uma redução natural do uso de agroquímicos, porque a planta é uma planta mais sadia e é uma planta que absorve mais os nutrientes que estão naturalmente disponíveis no solo, ou foram colocados através de uma adubação tradicional. Então, praticamente, o que eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje, e que é parte desse processo, dessa mentalidade de agricultura regenerativa, mas ainda não é agricultura regenerativa, é o H2 Copla. Vocês já ouviram falar sobre o produto, dos aumentos de produtividade que ele transfere para as plantas, mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é sobre o que ele é, na verdade. O H2 Copla é uma proteína que, ao ser aplicada na planta, no tecido vivo da planta, ativa o receptor de proteína e faz com que ele mande uma mensagem interna na célula dizendo assim: opa, eu vou enfrentar algum tipo de problema. É a planta dizendo para ela mesma: alguma coisa errada vai acontecer. Eu não sei se é um problema biótico, mas alguma coisa errada vai acontecer. E eu preciso reagir.
Isso significa ativar o sistema imune da planta, ativar as defesas naturais da planta. A proteína, depois que ela ativa o receptor de proteínas, e essa mensagem interna ela é dada para a planta como um todo, ele é degradado, ele some, porque é uma proteína. Né? E com todas as características de proteína, com conteúdo de carbono grande, ela vai ser degradada por micro-organismos depois, que usam ela como fonte de carbono, como alimento até. Então, assim, o que ela precisa fazer na planta é acionar o sistema de defesa dela. E é nesse sentido que nós nos diferenciamos. A PHC, nós chamávamos antes de Plant Health Care, mas ninguém conseguia falar direito o nome, nós diminuímos para PHC, porque era mais fácil aqui no Brasil, nós sermos conhecidos como PHC. A PHC é uma empresa norte-americana especializada em proteínas elicitoras. Essa é a nossa grande fortaleza. Começou lá atrás, em 1992, quando foi descoberta a proteína Harpin, e as características da proteína Harpin que agem, na verdade, na planta como se fosse uma vacina no ser humano. Imaginem se vocês tomando uma vacina para gripe. A vacina injetada no corpo humano, você desenvolve anticorpos e a partir daí você fica resistente a gripes, por exemplo, né? Com essa proteína, você não fica doente. Aquela proteína não tem a capacidade de fazer você ficar doente de gripe, senão não adiantaria nada. Mas você já tem anticorpo para aquela gripe. Na planta funciona mais ou menos igual. Duas grandes diferenças. Primeiro, a proteína ela não é específica, não é uma proteína para gripe, uma para Covid e assim por diante. Não. É uma proteína que ativa genericamente o sistema imune da planta. Por isso é que eu disse para vocês que ela não sabe se vai ser um problema de biótico ou abiótico. Segunda diferença, ela não precisa penetrar na planta, porque a planta tem esses receptores de proteína dentro da membrana celular, quer dizer, na membrana celular. Então, por isso que eu disse que ela não deixa resíduo, ela simplesmente é degradada posteriormente. Então, assim, ela não é um produto biológico como o nosso cachorro, né, que nós estávamos comentando aqui anteriormente, é uma proteína, simplesmente isso. Mas tampouco é um aminoácido, porque uma proteína é caracterizada por uma sequência de aminoácidos dentro de uma cadeia. E vocês sabem que quando você muda a sequência de aminoácidos, você tem uma proteína que tem uma função diferente. Então, por isso é que ela dá uma série de vantagens no manejo no campo. Primeiro, a quantidade é muito pequena para você aplicar. Você não depende do solo, por exemplo, da microbiota do solo para ela poder se desenvolver. A planta é que vai responder posteriormente. Você não tem problemas de pH, por exemplo, nas misturas de cauda ou compatibilidade. Enfim, você tem uma liberdade muito maior. Tem uma meia-vida de prateleira de 5 anos. Ou seja, por quê? É um produto estável, né? É uma proteína, na verdade. Então, é isso que nós fazemos, é isso que nós oferecemos ao mercado de cana-de-açúcar. Nos últimos 5 anos. Estamos completando agora 5 anos no mercado. Sérgio, mas o que faz uma vacina no final das contas? Ela, além de ter as características naturais dentro da composição da proteína, você vai encontrar carbono, você vai encontrar nitrogênio, vai encontrar enxofre, você tem alguns componentes lá que servem até como nutrientes para a planta, por isso é que ela é registrada no Brasil como fertilizante orgânico, inclusive. Mas a vantagem dele é o tipo de proteína e o tipo de reação que ela faz com que a planta tenha no ciclo dela. E essa reação praticamente é uma reação de aumento de produtividade, de você ter uma planta mais sadia que consegue aproveitar muito melhor o potencial produtivo dela. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é alguns resultados que nós trouxemos aqui para mostrar para vocês, mas eu não vou entrar em detalhes até porque vocês estão acostumados com esse tipo de gráfico. Isso aqui é um piano chart. Ele, no caso aqui, tem 2 informações, por isso que tem as bolinhas azuis aqui e as barras laranja. As barras laranjas são os ganhos de TAH e as bolinhas azuis os ganhos de TCH. Em alguns campos, cada barrinha dessas é um campo, a gente não conseguiu avaliar o ganho de açúcar. Mas, de qualquer maneira, aqui nós colocamos todos os ensaios que foram feitos, de 2017 a 2022, atualizado até agosto do ano passado, de 109 campos em que o produto foi aplicado por via vegetativa. Foliar durante o estágio vegetativo da cultura. Aliás, esse produto tem uma característica interessante que eu pulei aqui porque deu aquele problema no slide.
além dela ter uma meia-vida de prateleira grande, não tem problema de pH, de misturas, ela dá para vocês uma flexibilidade muito grande na época de aplicação. Então, por exemplo, você pode aplicar no vegetativo, no suco de plantio, no corte de soqueira, no pré-colheita, na linha mãe de meiose e nas mudas de MPB. Essa aqui, inclusive, os resultados são impressionantes, porque você aplica na bandeja antes de plantar e ela te dá o resultado de aumento de produtividade um absurdo. E é a maneira mais rápida de vocês verem como é que ela funciona, inclusive, né? Como é que ela ilicita a planta, ou seja, ativa o sistema imune da planta voltado para aumento de produtividade. Então, essa flexibilidade que vocês têm, aqui, hoje nós estamos atualmente nessa época, praticamente, né, de aplicação de corte de soqueira ou de manejo também de estresse hídrico, de uma maneira geral. São duas oportunidades de curto prazo para eu convidar vocês a conhecerem a nossa proteína e como é que ela funciona no campo, aqueles que não usam ainda, claro. Então, voltando agora, aplicando no foliar vegetativo, que era uma daquelas aplicações que eu mencionei anteriormente, 109 campos desde 2017 a 2022, aumento médio de produtividade nessas bolinhas azuis aqui de TCH de 22%. A gente está falando de 22 toneladas a mais por hectare aferidas na biometria, não na colheita real. Porque só na biometria a gente consegue comparar laranja com laranja e não coisas diferentes. E aumentos médios correspondentes de 22% também de aumento de produtividade em açúcar. Ou seja, a cana não só cresceu, como ela manteve a ATR, ou seja, não foi diluída, o açúcar não foi diluído em detrimento do crescimento da planta. Isso na aplicação do vegetativo. Aqui, no suco de plantio, nós temos um número menor de ensaios, mas ainda assim 96 campos que nós acompanhamos, campos comerciais, e uma média também de 24% de aumento de produtividade de TH e de TCH, de novo, nas biometrias que nós realizamos a campo, sempre com acompanhamento do produtor, inclusive. E, por último, só para vocês terem uma ideia do corte de soqueira, que é a aplicação, inclusive, que está na época de ser feita, aumentos de produtividade acima de 25% na aplicação do produto, avaliação de 40 campos demonstrativos. Nós temos as estatísticas detalhadas de cada um desses ensaios que eu estou mostrando para vocês. Se vocês tiverem interesse em receber as informações detalhadas, eu peço para vocês deixarem o cartão ou o telefone com a gente, com o Gustavo. Gustavo, se você puder levantar. O Gustavo é o nosso gerente de marketing, que é o responsável aqui pela nossa participação nesse evento. E nós podemos enviar as informações posteriormente. Aqui, eu quero mostrar para vocês o visual desses resultados que nós tivemos em campo. Um deles, logo de cara, em julho de 2018, também uma grande seca que nós tivemos na região de Piracicaba. Olha a diferença de uma área tratada foliar para a área não tratada. Nós estamos pensando apenas em avaliar a produtividade, mas quando veio a seca, a diferença entre uma área e outra foi muito visível. E tão visível quanto maior é o estresse da planta. Então, assim, é um produto que, como faz com que a planta fique preparada para passar por situações de estresse, seja abiótico ou biótico, quando a planta enfrenta aquela situação, a planta que não foi tratada, ela não se desenvolve tão bem quanto a nossa. Então, as diferenças elas são mais gritantes quando você tem situações de estresse no campo. Quando você não tem, existe uma diferença de produtividade, mas ela não é tão acentuada assim. Então, para vocês verem um pouco como é que essa proteína funciona, eu trouxe outras diferenças que também são bastante gritantes no visual. Esse foi um campo que nós fizemos em Pederneiras, São Paulo, com a variedade IAC SP04, diferença da área tratada da H2-copla e o padrão do produtor, 6 meses, numa foto 6 meses depois do tratamento de sulco de plantio. Com detalhe, essa área verde aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, depois, quando vocês tiverem acesso à apresentação, ela está aqui do lado. Então, assim, não é Photoshop nas fotografias, é realmente o efeito do produto em cima disso. E essas diferenças, às vezes, para nós, são complicadas, elas tornam a nossa vida mais complicada, porque, às vezes, a pessoa não acredita, né? Então, eu já tive apresentações em usinas que o gestor ele virou para mim e falou assim: Sérgio, desculpa, você precisa mudar esses números que você está apresentando para a gente, porque senão a gente não vai acreditar. Ele estava rindo, né? Numa boa, ali estava tudo em casa. Aí eu falei assim, eu comecei a rir e falei assim, então, olha, me passa os números que você quer que eu coloque aqui, porque eu não tenho outros, né? Nós temos que lidar com isso. Então, assim, uma das coisas que eu recomendo para vocês, sempre que tiverem oportunidade, introduzam nas suas gestões, nos seus manejos, um produto como esse. Acreditem um pouco
na pesquisa que é feita pela empresa também, porque o nosso interesse é continuar aqui dando suporte para vocês posteriormente. E eu tenho certeza de uma coisa: do jeito que tem produto novo no mercado, vocês não vão ter condições de testar todas as opções que vocês têm no campo. Então, uma das coisas que nós fazemos, quando temos a oportunidade como essa aqui, de estar presente conversando com vocês, é exatamente mostrar, de uma maneira técnica, o que nossa tecnologia pode fazer pela produção de soja no Brasil. Muito bem, aquela foi a aplicação no suco de plantio, vocês viram a diferença no desenvolvimento da planta. Essa aqui é uma foto de um dos nossos campos que foi aplicado no vegetativo. Essa diferença aqui, eu coloquei essa foto de propósito, para que vocês vejam a diferença de uma área que foi extremamente judiada por estresse hídrico durante o ciclo da cultura, e vocês veem a área tratada como respondeu tão melhor do que a área não tratada. Esse foi uma aplicação no corte de soqueira, também diferenças, inclusive, de porte da planta em relação à área não tratada, né? Um colmo mais sujeito à queda, aqui você tem um colmo mais ereto nessa situação. A aplicação em corte de soqueira e a aplicação em suco de plantio são duas aplicações que você já tem os custos de aplicação embutidos em alguma outra coisa, controle de nematóide, enfim. E vocês podem aproveitar e colocar apenas o custo do produto adicional para vocês terem um resultado desses que eu estou mostrando de diferença. Então, assim, é uma aplicação que vale a pena ser feita. Esse aqui é uma aplicação foliar em pré-colheita. Vamos supor, vocês passaram pelo vegetativo, fizeram o corte de soqueira, não conseguiram aplicar o foliar vegetativo. Vocês ainda têm uma última chance de aplicar no ciclo do cultivo um pouco antes da colheita. No nosso caso, entre 90 e 120 dias antes da colheita, porque a gente tem que dar um tempo também para a proteína agir no metabolismo da planta, na fisiologia da planta. Mesmo assim, você tem resultados significativos de aumento de produtividade entre um e outro. E mesmo quando você aplica na bandeja de MPB, por exemplo, você planta o MPB para colher depois para fazer as mudas, você também vai ter diferenças entre uma área e outra. Essa cana aqui tem 6 meses da aplicação do produto no suco de plantio. Então, assim, na bandeja de MPB. Então, assim, existe e a aplicação de bandeja de MPB é uma aplicação muito barata, porque você aplica na bandeja de MPB, numa área muito pequena, tanto que a gente não recomenda por hectare. A gente faz uma recomendação de 30 gramas do produto em 100 litros d'água. Agora, vocês imaginem o quanto 100 litros de água conseguem tratar de bandeja, né? E é essa diferença aqui que vocês estão vendo entre um desenvolvimento e outra. Se vocês não acreditem, façam isso, porque essa aqui é muito rápido de você ver o resultado posteriormente, né? E dá para vocês verem que o produto é efetivamente ativo. Quando eu disse para vocês que nós somos especializados em proteínas elicitoras, eu não falei brincando. Essa proteína é muito estável, mesmo em pequena quantidade, ela consegue entregar esses efeitos que eu estou mostrando para vocês aqui durante a apresentação. Nós temos alguns trabalhos que nós publicamos na revista da Coplacana. Então, eu convido vocês a darem uma olhada na revista, a entrarem no site da Coplacana, baixarem alguns exemplares. Nos últimos 7 números, nós falamos sobre diferentes assuntos, desses que eu apresentei até agora, com os resultados explícitos ali. Mas, se vocês quiserem informação diretamente da gente, o Gustavo também pode mandar as informações para vocês. Muito bem. A mensagem básica dessa apresentação, além de mostrar que o H2-Copla é um produto diferenciado no mercado, que não é um produto biológico, é um produto natural, é uma proteína de ocorrência natural, era alertar vocês que a inovação que nós precisamos para passar para a agricultura regenerativa, ela não pode ficar única e exclusivamente restrita à inovação ligada ao produto. O H2-Copla, desde que ele foi lançado, parece que é o mesmo, mas na verdade não é. Nós começamos a pesquisar, o lançamento foi feito em 2018, a pesquisar o H2-Copla em aplicação foliar exclusivamente, porque o produto precisa ficar em contato com o tecido vivo da planta. Então, nós focamos nas aplicações foliares. Posteriormente, nós começamos a falar, e suco de plantio, na gema, será que não funciona? Fizemos a pesquisa do produto em suco de plantio e funciona. Depois passamos para corte de soqueira em 2018 e fizemos os outros desenvolvimentos daquelas épocas de aplicação que eu comentei com vocês anteriormente. Em seguida, aplicação em MPB antes do transplante, aplicação foliar em pré-colheita, aplicação foliar na linha mãe de meiose. Antes de vocês cortarem a linha mãe de meiose para plantarem a cana, façam uma aplicação do produto 3 dias antes do corte e vocês vão ver os resultados no aumento, no crescimento da muda.
vocês vão economizar, usar 10% do custo do produto fazendo a aplicação dessa maneira. Em vez de aplicar no sulco, vocês aplicam na linha mãe de meiose. E, de novo, aqui não tem o MPB, mas o MPB foi um dos últimos que a gente fez, no caso, né? Mas isso aqui só, que a gente chama de inovação de produto, ele não é suficiente para aquela transição. Vocês precisam, como o Daniel, não, Michel não, da Bung ontem. Não, o Mário, desculpa. Como o Mário chamou a atenção ontem, vocês têm que ser parte do processo decisório para essas mudanças. E, às vezes, a gente não está fazendo o papel que se espera da gente. É aquilo que eu comentei, eu conheço um pouco de fisiologia de planta, óbvio que eu conheço, mas eu estava desatualizado. Então, eu me avaliei e falei assim, não, eu preciso fazer realmente um curso para me dar um pouco mais de subsídio, para entender o que está acontecendo no mercado hoje em dia. Muitas vezes, no dia a dia, a gente não faz esse tipo de avaliação naquilo que nós fazemos, nas nossas tarefas do dia a dia. E isso é extremamente importante, porque parte da inovação depende de vocês para implantar. Então, por exemplo, depois que eu comentei com vocês sobre o produto agora, vocês poderiam pensar assim, puxa, já que esse produto é aplicado na folha, não depende do solo, eu poderia aplicar ele nos meus ambientes restritivos, onde de repente, a aplicação de um produto biológico pode não dar o resultado que eu estou esperando. Então, assim, foquem a aplicação deles num primeiro momento, desse produto no primeiro momento, do H2 Copla, num ambiente mais restritivo. Quando vocês fazem isso, e essa tomada de decisão veio de vocês estão inovando do ponto de vista de gestão agrícola. Não é nada relacionado a produto, é inovação de gestão agrícola. O Peter Drucker falava em marketing lateral. Né? Eu dei o nome disso de inovação ampliada. Se ele pode falar em marketing lateral, por que eu não posso falar em inovação ampliada? Né? Não é a inovação que para no produto, é a inovação que vai além no uso do produto pelo próprio produtor. E isso se aplica em todos os produtos, né? Inclusive com a aplicação da microalga, que a Rafaela apresentou para a gente agora há pouco. Né? Todo mundo usa alga, ela foi utilizar a microalga. Vocês podem também priorizar, por exemplo, a aplicação de um produto que dá um rendimento tão grande nas áreas próximas à usina, exatamente para vocês economizarem em transporte de áreas mais distantes, por exemplo, focarem nas áreas mais próximas de usina. Isso seria uma inovação de gestão operacional. Não precisa usar em toda a área. Aliás, nem é bom isso. Usa numa área e compara depois com a outra área. Vocês poderiam também, já que eu estou tendo uma produtividade maior, eu vou também ter mais produtos. Além de ter açúcar, eu vou ter CBIOS, eu vou ter geração elétrica a partir da minha produção, que antes eu não pensava em ter. Isso é inovação da gestão mercadológica e assim por diante. A inovação não para no produto. E vocês são parte integrante dessa inovação. E era essa a mensagem que eu queria dar para vocês. Mesmo no manejo de palhada do solo, por exemplo, inovação de gestão ambiental, porque você vai ter mais palha também numa área que produz mais. O fato é, nós não queremos ficar aqui apenas com um produto, trabalhando com vocês só nisso. Não, nós queremos ser parte desse processo de decisão e de contribuição para essa passagem para a agricultura regenerativa. Nós queremos ficar aqui ainda por muitos anos, não só com H2 Copla, que é a nossa tecnologia voltada no aumento de produtividade, mas também trazendo para vocês novos produtos. Esse aqui vai ser o nosso novo produto, a ser registrado como agrotóxico, porque precisa ser recomendado para doença, então precisa ser numa outra área do Ministério da Agricultura. E nós já temos a aprovação do IBAMA e a aprovação do MAPA. Recebi ontem à noite, só para vocês saberem. Faltando só a aprovação da Anvisa para nós lançarmos essa proteína elicitora que vai ser recomendada para o manejo de ferrugem alaranjada. Essa aqui vai ser a recomendação dela, inclusive, para cana-de-açúcar. O produto é tão bom que ele, inclusive, também vai ser registrado para a ferrugem do cafeiro. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia da foto, essa aqui é a diferença entre duas doses que nós utilizamos e a testemunha, para vocês terem uma ideia visual de como é que funciona o produto. Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Nós queremos ser parceiros de vocês, mas dentro de um processo consistente de caminhada para a agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é o destino. Tá? A sustentabilidade, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ainda é o caminho. E nós somos parte desse processo de decisão. Então, eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, tanto no nosso stand, quando
se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui agora. Mas eu realmente nos coloco à disposição aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre o produto, para que vocês possam entender a nossa proposta de trabalho em conjunto com vocês. Obrigado. Obrigado.